Ministro, tocando num outro assunto importante, no ano passado a gente teve eleição e a gente teve uma série de denúncias de assédio eleitoral. O senhor, na sua posse, falou que não há espaço, né, na relação de emprego e de trabalho para qualquer forma de assédio, inclusive eleitoral. A questão, a justiça, ela tem o tempo dela, né? É um pouco mais lento, talvez. E como é que fica essa questão eleitoral? Como é que o TST atua nessa questão? E é possível dar celeridade para que essas denúncias possam ser apuradas ainda quando o pleito está acontecendo, por exemplo? Muito importante, Carla, a sua pergunta. De fato, qualquer forma de assédio tem que ser repudiada, né? A OIT acabou de adotar a Convenção 190, que trata da proibição do assédio no ambiente de trabalho, e o assédio eleitoral, ele afeta a esfera existencial de trabalhadores e trabalhadoras e afeta o princípio democrático, porque é um assédio praticado com o objetivo de deturpar a vontade popular manifestada nas urnas. Durante o período eleitoral, a Justiça do Trabalho, assim como o Ministério Público do Trabalho, funcionaram em regime de plantão para receber as denúncias. Segundo dados que me transmitiu o Procurador-Geral do Trabalho, foram mais de 2.000 denúncias recebidas no período, mas o fato é que o assédio ele perdura após as eleições, né? A imprensa tem divulgado vários casos de pessoas que são ameaçadas de demissão ou até efetivamente demitidas porque não votaram no candidato certo, né? Então, o que nós estamos adotando aqui na Justiça do Trabalho, já estamos em fase de elaboração de uma orientação a todos os juízes e juízas para que esses processos tenham sim a tramitação preferencial. A rapidez é fundamental nesses casos, e é fundamental também, e isso constará do nosso ato, a indicação de que esses casos precisam ser comunicados ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para uma articulação com a Justiça Eleitoral. Afinal de contas, aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos decidir as questões sob a ótica do dano moral. Então, se houve assédio, o que isso implicou na vida do trabalhador, na sua dignidade. Mas é possível que desses casos resulte material probatório que legitime o Ministério Público competente, Ministério Público Eleitoral, até a iniciar ações contra os próprios candidatos por abuso de poder econômico. Então, esse trabalho articulado, esse trabalho de cooperação entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral já está sendo também encaminhado na forma desse ato que será baixado. Ministro, aproveitando até o gancho da pergunta da Carla, a gente tem chegado, né, junto à imprensa, denúncias de empregadores que, neste momento, pós-eleição, pós-posse de Lula, mas de empregadores que têm propagandeado golpismo dentro do local de trabalho. Ou seja, eles fazem palestras, existe um assédio, né, de golpismo junto aos empregados, no intuito dos empregados irem protestar, irem para aqueles acampamentos golpistas e tudo isso mais. Isso também pode ensejar punição por parte da Justiça do Trabalho? Os trabalhadores podem pedir indenização por conta de terem passado por essa situação, de ter o seu patrão pregando golpismo no local de trabalho? Sakamoto, o ambiente de trabalho, como qualquer outro, ele é um ambiente onde deve imperar o respeito à dignidade das pessoas, né? O Oscar Hermílio Uriarte, um jurista uruguaio, costumava dizer que o trabalhador não despe o paletó de cidadão para vestir o macacão de operário. Ele é trabalhador cidadão e, como tal, deve ser respeitado em todas as dimensões da cidadania, né? De forma que, se um empregador assedia o seu empregado, exige que ele compareça a atos políticos, ainda mais atos voltados a objetivos antidemocráticos, sem dúvida ele está constrangendo esse trabalhador, essa trabalhadora, ele está invadindo a esfera da personalidade e praticando atos passíveis de responsabilização civil e criminal que devem ser
reprimidos exemplarmente pela Justiça. À Justiça do Trabalho cabe examinar o aspecto do dano moral na relação de trabalho, e eu posso dizer, pela jurisprudência que nós aqui temos construído, embora eu não conheça ainda nenhum caso nessa hipótese que você mencionou, mas quando se trata de constrangimento ilegal de trabalhador, quando se trata de dano moral, a Justiça do Trabalho tem sido bem rigorosa na punição dos responsáveis.